E vamos agora à entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. Lu, e vamos falar agora sobre o avanço da pandemia, a vacinação no Brasil e a necessidade de medidas restritivas. Eu converso com o Júlio Croda, que é infectologista e pesquisador da Fiocruz. Júlio Croda, boa noite. Boa noite, Denise. É um prazer estar com vocês da Gazeta. Bem, nós estamos acompanhando aí uma evolução bastante preocupante da pandemia em todo o país, assim como está acontecendo também no exterior, mas o Brasil é dos países que apresentam os piores números. Eu queria saber qual a sua expectativa em relação a isso. Medidas restritivas estão sendo anunciadas, mas São Paulo, por exemplo, voltou a falar em hospital de campanha. Isso indica que esse nível de pandemia pode prosseguir por muito mais tempo? Sim, nós chegamos novamente ao pior momento da pandemia em termos de número de óbitos diário, número de casos diário em todo o Brasil e também em São Paulo. São Paulo já tem uma taxa de ocupação em média de 70%, 10 cidades apresentando 100% de taxa de ocupação, numa velocidade muito grande de contágio, de transmissão, o que fez com que a própria secretária Patrícia Ellen, hoje em coletiva, afirmasse que se não instituísse nenhuma medida nesse momento, em 4 semanas, não haveria mais leitos disponíveis de terapia intensiva. Então, é preocupante a situação. Talvez é um momento pior do que a primeira onda que a gente teve, especialmente para São Paulo, para o Amazonas. Agora, a gente tem falado muito da resistência de boa parte da população às medidas restritivas, né? A gente vê que mesmo que elas sejam retomadas, há essa resistência maior, se vê aglomerações. Isso vai na contramão do que se espera em termos de resultado quando se apresenta aí um novo plano, por exemplo, de flexibilização das atividades, né? Sim, vai na contramão da ciência, né? E eu acho que com a posse do novo presidente, o Biden, o próprio infectologista Fauci, que foi anunciado aí também no outro bloco, mostra claramente que a gente tem que seguir a ciência, senão a gente vai colapsar como colapsou Manaus, né? A gente viu isso claramente. Entre Natal e Réveillon, houve uma tentativa de fechamento, de mais restrição econômica, e houve um protesto dos comerciantes fazendo com que o governador revogasse essas medidas e, portanto, liberasse novamente. É o que a gente viu agora: falta de oxigênio, falta de leito, excesso de óbito e uma tragédia anunciada, né? Agora, além das aglomerações, há uma preocupação muito grande com relação a essas mutações do coronavírus, que se percebe que tem mais de uma, não é? Tem no Reino Unido, tem aqui no Brasil. Aqui no Brasil, essa aceleração já poderia estar relacionada com isso? O que a gente pode dizer é que talvez em Manaus sim, né? Manaus tem uma variante que a gente chama de P1, que tem as mutações muito parecidas com a variante que foi identificada no Reino Unido, que transmite mais, foi identificada na África do Sul, que transmite mais, e recentemente, ontem, propriamente dito, foi divulgado um artigo da África do Sul que parece que quem teve infecção no passado tem menos anticorpo neutralizante contra essa variante. Então, juntando tudo, essa variante se tornou predominante no Amazonas. Amazonas já tinha vivido uma primeira onda bastante impactante, e nesse momento a gente, lógico, as medidas de distanciamento, as festas de final de ano, a capacidade hospitalar do Amazonas, que já é uma das mais baixas do país, mas também a gente acredita que a nova variante pode ter influenciado essa catástrofe que a gente viu, principalmente em Manaus. Então, o que a gente pode dizer é que sim, que talvez em Manaus essa variante possa exercer ou estar relacionada também com o aumento do número de casos. E a gente vê, paralelamente ao avanço da vacinação em todo o mundo, notícias cada vez piores em relação à pandemia. Hoje, o próprio primeiro-ministro do Reino Unido anunciou que a variação detectada lá pode ter um índice de letalidade maior, além de ser mais transmissível. O risco de contágio é maior e a letalidade também. Isso é mais preocupante. Denise, eu acho que a gente precisa estudar mais, e a gente não vê, assim, tanto o Ministério da Saúde como da Ciência e Tecnologia entendendo melhor o impacto dessa nova variante de Manaus. A gente sabe que é uma variante muito parecida com o do Reino Unido, com o da África do Sul. A gente não sabe se ela é mais letal, se ela é mais transmissível, se os pacientes que tiveram infecção no passado estão protegidos contra essa nova variante, se isso traz impacto em termos da vacinação. A gente não vê nenhuma sinalização do Ministério da Saúde em alertar
e entender melhor o impacto dessa nova variante no Brasil, diferente do que foi visto no Reino Unido. Boris Johnson, em 2 momentos, fez anúncios importantes e medidas relacionadas a essa nova variante. Uma mostrando que ela é mais transmissível e agora que ela é mais letal. A Organização Mundial de Saúde ainda questiona a respeito dessa letalidade, mas a gente tem que entender, tem que estudar e tem que monitorar principalmente o que está acontecendo. Agora, hoje aqui no Brasil, nós tivemos 2 notícias positivas em relação à vacinação. Uma foi a autorização pela Anvisa, não é, para a comercialização, não é comercialização, a distribuição da Coronavac envasada pelo Instituto Butantan e não apenas a importada. E tivemos também a chegada da vacina de Oxford pela Índia, né, vinda da Índia, que tivemos um atraso aí muito mal explicado até agora, mas é um avanço importante. Eu queria aproveitar para perguntar quais são as diferenças entre essas 2 vacinas. Foi um avanço tremendo, né? Isso vai permitir que a gente não interrompa a vacinação da primeira fase, mas é importante ressaltar que nessa primeira fase a gente deveria, né, vacinar aproximadamente 15 milhões de pessoas. A gente teria que ter 30 milhões de doses. A gente não tem esse quantitativo de doses. Nessa primeira fase, além de profissionais de saúde, que só vacinamos 1/3, também deveríamos estar já iniciando a vacinação de pessoas idosas acima de 75 anos. Nós não temos vacina suficiente, por isso que não iniciamos. Em relação às 2 vacinas, a diferença, a eficácia é muito próxima, né? Assim, a dose que a gente está usando é a dose completa da AstraZeneca com Oxford, então a eficácia é 62,1%, e da Coronavac 50,4%. Previne formas graves as 2 vacinas. Uma é de vírus inativado, que é da Coronavac, outra é de adenovírus de chimpanzé, só usam a parte da proteína spike. A diferença básica para a população que nos está assistindo é que você tem que dar a segunda dose entre 14 e 28 dias, que seria a Coronavac. Da AstraZeneca com Oxford, você pode dar a segunda dose até 12 semanas após a primeira dose. Agora, a Fiocruz anunciou um atraso na produção da vacina aqui no Brasil, que vai ficar para março. Houve problemas também com o fornecimento de insumos que serão utilizados nas 2 vacinas. Essa é outra situação preocupante, né? Extremamente preocupante, né? Porque a gente não iniciou a vacinação no grupo de maior risco para internação hospitalar e nem óbito. Então, a gente não iniciou vacinação em idosos e pessoas com comorbidade. Enquanto a gente não iniciar a vacinação nesse grupo, a gente não vai ter impacto nas internações e nos óbitos. E a gente deveria iniciar o mais rapidamente, porque a gente está numa curva ascendente, com uma aceleração bastante intensa, que pode levar ao esgotamento do serviço de saúde e levar medidas restritivas. A melhor solução para a pandemia nesse momento, além das medidas preventivas, é vacinar a população o mais rápido possível, principalmente o grupo de risco. Agora, o início da produção pela Fiocruz depende hoje só da chegada dos insumos? Tanto da Fiocruz como a continuação da produção do Instituto Butantan, né? Butantan está parado a sua linha de produção também, assim como Fiocruz, esperando a chegada do ingrediente farmacêutico ativo, que é o princípio ativo, e esses ingredientes farmacêuticos ativos, infelizmente, são produzidos na China e a gente tem dificuldade em relação a essa importação. É estimado que até o final da próxima semana chegue mais ingredientes farmacêuticos ativos, tanto para a Fiocruz como para o Instituto Butantan. Vamos aguardar. Se tiver qualquer atraso nessa entrega, a gente pode ter uma interrupção na nossa campanha de vacinação justamente pela falta de vacina. E Júlio Croda, eu acho que é importante a gente ressaltar que hoje, mais uma vez, o presidente Bolsonaro voltou a questionar a eficácia das vacinas, mesmo com a aprovação pela Anvisa, e falando que ela deve ser voluntária e não obrigatória, sendo que sabemos que, mesmo para as pessoas que querem tomar, a gente ainda pode não ter a vacinação suficiente, né? Isso é bastante interessante, né, esse tipo de fala. Lógico que a vacina eu não acredito que a obrigatoriedade da vacina vai levar a população ao nível maior de vacinação, mas com certeza é uma mensagem clara do governo federal, do Ministério da Saúde,
do presidente, do ministro da Saúde, incentivando a vacinação, vai fazer com que as coberturas aumentem. E esse é o papel dos nossos representantes políticos, incentivar a vacinação em massa, porque só assim a gente preserva vidas e a gente retoma a atividade econômica. Então, não existe contraindicação do ponto de vista de impacto global, tanto para a saúde como a economia. Questionar a eficácia da vacina nesse momento, após a aprovação pela Anvisa, leva uma situação de bastante risco para o país, um incentivo ao negacionismo, que nesse momento pode prejudicar a recuperação da economia. Perfeito, eu conversei aqui com o Júlio Croda, que é infectologista e pesquisador da Fiocruz. Júlio, muito obrigado, uma boa noite. Uma boa noite, Denise, e todos da Gazeta. É um prazer estar com vocês.